Olá, seja bem-vindo a mais uma lição da sua revista Bases Bíblicas. Hoje estudaremos o estudo de número 7, que tem como tema Os Batistas no Brasil. Mas antes, eu quero ler com você alguns versículos das Escrituras registradas no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 38. Lemos assim: E Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. E no verso 41, então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Que quadro interessante esse, trazido pelo livro de Atos dos Apóstolos para as nossas vidas. Isso mostra como o crescimento do Evangelho de Jesus Cristo, ele não encontra barreiras. Muito pelo contrário. Impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, os primeiros apóstolos pregavam com intrepidez e muitas pessoas aceitavam a Cristo como Salvador, eram batizadas e eram agregadas à igreja. Isso se repete na história da igreja e se repete também na história dos batistas em todo o mundo. Na lição passada, vimos como, por intermédio de William Carey, na Inglaterra, que foi para a Índia pregar o Evangelho, e a Dona Irã e Ana Judson, dos Estados Unidos, que foram para a Birmânia pregar o Evangelho, como que essa raiz missionária tem feito parte do espírito dos batistas em todo o mundo. Os batistas têm se colocado e se apresentado como uma das maiores denominações missionárias do mundo todo. A partir dos Estados Unidos, principalmente, os batistas se espalharam pelo mundo, chegando inclusive ao Brasil. Somos devedores, então, a esses homens e mulheres que, deixando a sua pátria, o seu conforto e a sua família, vieram para o nosso país pregar aqui o Evangelho de Jesus Cristo, trazido então pelos batistas. Agora, é interessante que a vinda dos primeiros batistas para o Brasil, ela tem ligação com um contexto da história americana, a chamada Guerra de Secessão ou Guerra Civil. Naquela guerra, ocorrida entre 1861 e 1865, os estados do norte, que representavam então a Confederação, eles guerrearam contra os estados do sul. Assim então, promovendo essa guerra entre irmãos. Um dos pontos principais era exatamente a questão escravagista, né? Onde nos estados do sul, que eram exatamente aqueles que se revoltaram contra a União, realmente a prática da escravidão ainda era muito comum. Também esses estados, não é, do norte e do sul, eles tinham diferenças no que diz respeito à indústria, enquanto nos estados do norte a indústria ela era já bem avançada, não é? E havia a chamada mão de obra assalariada. Os estados do sul eram basicamente estados onde a agropecuária era ainda muito praticada, principalmente o modelo agrícola conhecido como plantation. Esse modelo constituía-se, né, na prática da monocultura, principalmente do algodão. E, como disse, era baseado principalmente na mão de obra escrava. Assim, o custo com o trabalho assalariado, ele era bem mais baixo no sul do que no norte. Sabemos que o resultado da guerra, lógico, foi a vitória, né, dos estados da União do Norte contra os confederados do Sul. Bem,
era uma guerra ideológica. Mas o que isso tem a ver com a vinda dos batistas para o Brasil? É que, diante da guerra, muitos americanos deixaram a sua pátria e foram para outros países buscar também uma qualidade de vida melhor, tendo em vista que a guerra trouxe também uma crise, principalmente para aqueles menos favorecidos, né? Na época, era presidente dos Estados Unidos, o famoso Abraham Lincoln, e ele, então, combateu, né, com as suas tropas da União, os Estados Confederados do Sul. Bem, muitos desses imigrantes vieram para o Brasil, e muitos deles eram cristãos evangélicos. E dentre esses, haviam também vários batistas, como de outras denominações que chegaram aqui também nessa mesma leva, como, por exemplo, os metodistas, os presbiterianos. No caso dos batistas, né, nós tivemos, só em 1867, muitas pessoas que desembarcaram em portos brasileiros e procuraram um meio de vida parecido com aqueles que tinham na sua nação de origem, principalmente homens e mulheres ligados à agricultura. Encontraram um desses grupos no estado de São Paulo, precisamente na cidade de Santa Bárbara do Oeste, cidades com climas favoráveis e com situação também favorável para a prática da agricultura. Ali, muitas dessas famílias americanas fixaram residência, não é? E trabalharam para a prosperidade daquela região. Aliás, há ali naquela região uma cidade chamada exatamente Americana, em homenagem a esses imigrantes que chegaram, então, trazendo também a força de trabalho, o sonho de reconstruir as suas vidas e o sonho de uma vida nova. Mas eles não traziam só isso, não. Eles trouxeram também consigo, além de todo esse sonho, eles trouxeram a sua fé. A fé em Cristo. Os valores do cristianismo vieram com eles. Assim, então, aqueles colonos americanos, dentre os quais alguns eram inclusive pastores no seu país, nos Estados Unidos, eles então formaram uma pequena congregação na cidade de Santa Bárbara do Oeste. A questão é que essa congregação, em princípio, realizava os seus cultos e cânticos principalmente em inglês. Ou seja, no início desse trabalho, a preocupação era com a assistência espiritual dos próprios americanos, sem cultos ainda em português, mesmo porque a maioria deles ainda não tinham aprendido o nosso idioma. Bem, por causa disso, essa missão em Santa Bárbara escreve então a conhecida Junta de Richmond, que é, na verdade, a Junta de Missões Estrangeiras da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, pedindo então que enviassem um missionário para evangelizar os brasileiros. E a Junta de Richmond, então, enviou o missionário Thomas Bowen. Esse é o primeiro missionário batista que chegou ao Brasil. Foi uma pena que ele tenha ficado aqui praticamente menos de um ano pregando o evangelho aqui. Ele veio para organizar essa igreja, digamos, de língua inglesa, mas também trabalhar entre os escravos, tendo em vista que Thomas Bowen, antes de vir ao Brasil, havia sido missionário na África, onde aprendera um dialeto dos escravos do Brasil, o dialeto iorubá. E ele pretendia, então, também, sabendo esse dialeto, evangelizar os escravos brasileiros. Mas devido a grandes problemas de saúde, falta de adaptação, também as proibições naquela época do Brasil Império, que
proibiam qualquer outro tipo de crença, a não ser a crença católica. Então, ele ficou aqui apenas 9 meses. Mas a sua presença marcou os batistas brasileiros, porque através ou pela instrumentalidade de Thomas Bowie é que surge, então, em Santa Bárbara do Oeste, a primeira igreja batista em solo brasileiro. Alguns não consideram essa como a primeira igreja batista brasileira, mas na verdade é sim, porque era uma igreja batista em solo brasileiro, onde inclusive o primeiro batista brasileiro se converteu. Bem, esta igreja, não é, depois pediu à junta de Richmond um novo missionário, não é? E assim então, essa igreja em Santa Bárbara, que representa o marco do trabalho batista no Brasil, ela então dá início ao trabalho batista em nosso país. Bem, como essa igreja, mesmo não sendo uma igreja de língua portuguesa, era uma igreja batista. E sendo uma igreja batista, era uma igreja missionária. E por isso, a junta de Richmond, atendendo ao pedido desta igreja, enviou no ano de 1881 um casal de missionários. Primeiro chegou William e Anna Buck-Begbie, e depois veio outro casal, Zacarias e Catherine Taylor. Esses 2 casais de missionários americanos que chegaram ao Brasil foram, de fato, aqueles que impulsionaram a obra missionária no Brasil. Como diz aí na nossa lição, foram aqueles que acordaram o gigante. Isso porque, na biografia de William Begbie, a filha dele, Helena Begbie, ela escreveu que quando Dr. Begbie e Dona Ana chegavam no vapor, no navio que os trazia da América, entraram na Baía da Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro. Eles perceberam ou notaram que as várias montanhas, né, que circuncidam aquela baía, dava a impressão de ser um grande homem deitado. Então, William disse para sua esposa: Ana, para mim o Brasil é um gigante. É gigantesco em território, em minerais, em produção de café e de açúcar, mas é um gigante que dorme espiritualmente. E Deus nos mandou até aqui para ajudarmos a despertá-lo do sono. Que maravilha! Esse foi o sentimento desse homem e dessa mulher de Deus. Vieram para o nosso país para acordá-lo do sono em que viviam em relação ao Evangelho. O casal Begbie chega ao Brasil e vai imediatamente para o estado de São Paulo, para Santa Bárbara, onde se filiam à igreja que existiam ali e começam desde já a estudar a língua portuguesa. E é interessante que o professor de português do casal missionário foi exatamente um ex-padre, Antônio Teixeira de Albuquerque. Esse foi o primeiro batista brasileiro que, tendo acesso ao Evangelho, abandonou o sacerdócio católico, depois de ter contato com o Evangelho por intermédio dos presbiterianos. Mas ao chegar a Santa Bárbara, então uniu-se aos batistas e entendeu que aquela doutrina pregada pelos batistas de Santa Bárbara estavam mais próximas do Evangelho. Assim, o primeiro crente batista e o primeiro pastor batista foi exatamente um ex-padre, Antônio Teixeira de Albuquerque. Ele foi batizado no ano de 1880 e consagrado como pastor, não é? Depois de casado, inclusive, Albuquerque foi para a sua terra natal. Ele era lagoano de Maceió. E ali ele organizou a primeira igreja batista de Alagoas. A família Begbie também teve uma grande influência na estruturação da obra batista no Brasil, fundando igrejas, pregando e realmente realizando um trabalho pastoral. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, certa vez,
Bagby levou um grupo de irmãos para serem batizados na praia. E enquanto estão realizando aqueles batismos, um grupo de arruaceiros se aproxima com pedras em punho e inclusive começam a apedrejar o missionário. Ele teve uma grave ferida na testa, mas que ficou marcado inclusive na sua testa. E ele apresentava aquele sinal como realmente um troféu de alguém que foi perseguido por pregar o Evangelho. Que maravilha, não é? Que maravilha. Bem, depois de aprenderem razoavelmente a língua, os dois casais de missionário, William Bagby, Anna Bagby, Zachary e Catherine Taylor, juntamente com o ex-padre Albuquerque, então pediram a Deus uma direção de um lugar no Brasil onde eles poderiam pregar o Evangelho, um lugar onde não tinha presença de outros evangélicos, tendo em vista que, principalmente do Rio de Janeiro, já haviam outros grupos chegado antes dos batistas, notadamente os metodistas e os presbiterianos. Deus, então, os dirigiu para a cidade do Salvador, na Bahia, e para lá, então, rumaram para evangelizar o povo baiano, porque ali havia sido, inclusive, a primeira capital do Império. O início não foi fácil, como nenhum início é fácil. Além da dificuldade em dominar o idioma, não é? Havia também a notada perseguição da religião dominante no país, da Igreja Católica. Naquela época, era a época do Império, e vocês sabem que, diferente dos Estados Unidos, aqui a Igreja Católica estava profundamente ligada ao Estado brasileiro. Era conhecida como a religião oficial. Por exemplo, naquela época do Império, as igrejas protestantes sequer podiam ter aparência de templo externo. Tinha que ter uma aparência comum de casa, sem nada escrito, sem nenhum tipo de placa, onde as pessoas se reuniam. As únicas igrejas ou templos que poderiam ter um aspecto de templo, torre, sino ou qualquer outra coisa desse tipo, eram apenas as igrejas católicas. Foi muito difícil aquele início, muito difícil. Mas eles perseveraram, eles não desistiram, eles não desanimaram e continuaram pregando o Evangelho para todas as pessoas. O esforço desses missionários, mas o ex-padre Albuquerque não foi em vão. Assim, no dia 15 de outubro do ano de 1882, foi organizada a primeira igreja batista realmente brasileira, ou seja, que tinha esse cunho missionário de alcançar os brasileiros na cidade de Salvador, na Bahia. Após organizar aquela igreja, o casal Bagby deixa em Salvador o casal Taylor e volta para o Rio de Janeiro para realmente ali, na capital do Império, também plantar uma igreja, como era a direção do Espírito Santo de Deus. Chegando ao Rio, pregando o Evangelho, eles encontraram uma senhora inglesa que havia sido membro do Tabernáculo Batista em Londres, de Charles Spurgeon. Essa senhora, chamada Elizabeth Williams, foi muito importante para o início da primeira igreja batista no Rio de Janeiro. Isto porque ela abriu a sua casa para que esses pioneiros pudessem usar a sua casa como base, quartel-general para aquela grande revolução que seria feita na cidade do Rio de Janeiro, onde há um grande número de batistas ainda hoje. Em 24 de agosto do ano de 1884, 2 anos, portanto, depois de organizarem a igreja em Salvador, era organizada a primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, como já disse, o ex-padre Albuquerque, que agora é um pastor, vai para Maceió. Ali também organiza, no dia 17 de maio de 1885, a primeira igreja batista de Alagoas.
A obra vai crescendo, ela vai se multiplicando. Logo chega também a cidade do Recife, em 4 de abril de 1886. Assim, já temos 4 igrejas brasileiras, mais a igreja de Santa Bárbara, que por sua vez organizou uma outra igreja ali, a chamada Igreja Batista da Estação, que está situada hoje exatamente na cidade de Americana. Então, são 5 igrejas onde a fé cristã, entendida pelos batistas, é pregada, onde realmente o evangelho ganha força e vai ganhando todo o Brasil e vai se espalhando para todo o Brasil. Depois, eles voltam ao São Paulo e ali vão organizando outras igrejas, tanto na capital paulista, quanto também em outras grandes cidades daquele importante estado, como Jundiaí, Santos, Campinas, São José dos Campos. O evangelho vai crescendo. Hoje o estado de São Paulo também concentra grandes e um bom número de batistas brasileiros. De acordo com o dado demográfico do censo de 2010, a denominação batista é hoje a 2ª maior denominação evangélica do Brasil. Em primeiro lugar, como sabemos, está a Assembleia de Deus. Em terceiro lugar, vêm os adventistas do 7º dia. Mas nos alegramos em ter chegado a essa nação e hoje, juntamente com outros irmãos em Cristo, temos também pregado o Evangelho. Quando o missionário William Begbie faleceu no ano de 1939, já haviam no Brasil mais de 600 igrejas batistas com cerca de 50 mil membros, ou seja, ele que começou aquele trabalho, viu também no final da sua vida o grande progresso. Ele viu a grandeza da obra que Deus realizou através dele e da sua esposa Ana. Somos profundamente agradecidos à visão evangelística dos batistas americanos. Somos gratos a Deus pela vida de William Book Begbie, de Zacarias e Catherine Taylor, esses homens e mulheres que deixaram o seu país para pregar o evangelho aqui. Depois deles, vieram muitos outros missionários americanos, que em cada estado brasileiro, em cada cidade, também foram paladinos desse evangelho maravilhoso. E você, que hoje é um batista brasileiro, também pode se alegrar, porque esta história é a sua história, é uma história que nos dá um grande santo orgulho e nos enche de alegria, mas também nos enche de responsabilidade, porque hoje nós, eu e você, somos os atores desta nova história, somos responsáveis por continuar acordando esse grande gigante que é o Brasil, acordando para que cada brasileiro, que cada brasileira conheça a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, possa entregar-se a Ele, seja batizado, como diz a Escritura, e seja agregado numa igreja. Continuemos firmes nesta conduta de pregar o Evangelho, de apoiar os pastores, de apoiar os missionários e de, em nome de Jesus, fazer com que as igrejas no Brasil possam se multiplicar e possam crescer em número e em qualidade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.